é o uso político das Forças Armadas sendo consolidado durante o governo do Jair Bolsonaro, que já deu a sua boquinha nova para o general Eduardo Pazuello, já vai assumir um cargo agora. Obviamente, é um homem que sabe demais, sabe muito bem a quem obedeceu quando rejeitou as ofertas de vacinas em 2020, quando o Brasil poderia ter se adiantado, poderia até, segundo o Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, ter sido o primeiro país a iniciar a vacinação. Então, deu lá um carguinho para o Pazuello, que sabe muito, porque estava lá obedecendo ao presidente Jair Bolsonaro, o verdadeiro mandante da sabotagem do combate à pandemia no Brasil. E ele gravou o vídeo, quando teve a primeira, aparentemente, incidência de Covid-19, o Pazuello dizendo, um manda, se referindo ao Bolsonaro, outro, se referindo a ele próprio, Pazuello, obedece. Um manda, outro obedece. A frase subserviente, de sabujo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, Felipe? Pois esse é o ditado popular, né? A frase do Pazuello foi quem manda, um manda, outro obedece. A frase de capacho confesso. E agora, eles usaram ali aquele velho puxadinho retórico, jeitinho brasileiro, para não configurar como um ato político. Então o general Eduardo Pazuello relatou ao Exército que estava participando de um passeio motociclístico. Estava lá, ele estava passeando, entendeu? Não tinha nada a ver, imagina, com um ato político. Pegou lá a sua motinho, junto com os amigos, motoqueiro, tudo. Vamos dar uma volta aí, vamos dar um rolezinho. Foi lá o Pazuello dar o seu rolé com os demais motoqueiros, quando de repente, não mais que de repente, para citar aqui verso de Vinícius de Moraes, às vezes a gente tenta, né, elevar o nível aqui do noticiário, acrescentando alguma poesia, mas de repente, não mais que de repente, surgiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, que, veja bem, o chamou a subir no trio elétrico, no carro de som. Aí, presidente da República chamando o sujeito que estava ali num passeio motociclístico, ele não poderia recusar, alegou isso, que não podia rejeitar o convite em razão dos laços que ele tem com o presidente Bolsonaro. E alegou que o Bolsonaro não tem filiação a qualquer partido, é o presidente sem partido, e aí, por causa deste raciocínio, como se ele não fosse presidente da República, como se ele não fosse candidato claríssimo, mas ainda que oficialmente potencial candidato à reeleição em 2022, o ato não pode ser classificado como político, porque o presidente da República, que obviamente é um político, está sem partido no momento. Então você consegue ali uma brecha burocrática para dizer, não, então não precisa ser punido, vamos varrer essa sujeira para debaixo do tapete. É um nível de desonra, é um nível de cinismo, de hipocrisia dessa gente que mancha, evidentemente, ainda mais a imagem das Forças Armadas, que já está com centenas de militares com boquinha nesse governo, se calando sobre um monte de sujeira, e alguns até ganhando mais do que o teto constitucional, depois que o governo Bolsonaro publicou a portaria para somar o dinheiro de aposentadoria com o dinheiro de cargo comissionado. Cargo comissionado sabe o que é, né? É o cargo que o sujeito ocupa, essas boquinhas que eu chamo, por indicação política, por ser subserviente ao chefe, porque é só isso que o Jair Bolsonaro admite. Então está lá Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto, ganhando mais de 60 mil reais, pelo que foi noticiado. Tiveram um aumento de mais de 20 mil reais por mês, enquanto auxílio emergencial fica aí no imbróglio longo, com o cidadão que está necessitado, sem receber o dinheiro, passando todas as dificuldades. Mas para eles tem de sobra, enquanto se dizem lá grandes patriotas, né? O patriota da pátria alheia. É o patriota que não usa máscara no Brasil e quando vai no exterior, como aconteceu recentemente aqui na América do Sul, como aconteceu em Israel, aí sim ele usa máscara, por temor das autoridades estrangeiras. Chegou até a circular o vídeo do presidente Jair Bolsonaro, dizendo, não, estou dando mau exemplo, peraí, deixa eu botar a máscara. Lá no exterior, ficar sem máscara é mau exemplo. Mau exemplo aqui ele dá o tempo todo, porque aí não tem problema. Que aí é aquela pose de valente de quem tem o poder e faz o que quer, independentemente de qual seja a recomendação do momento. É essa a pose do bolsonarismo. E, obviamente, tem muita gente que
gosta de posar de valente porque não tem a substância, não tem a consistência, não tem a capacidade de realização, então tenta aparecer por esse lado brucutu, por esse lado troglodita, por esse lado de enfrentamento à autoridade, às regras, àquilo que é recomendado nesse momento. Então, um episódio lastimável e que sinaliza para algo muito ruim que vem acontecendo, que é a possibilidade de uso de militares, de policiais. Jair Bolsonaro tem ido a essas formaturas dos oficiais, essa turma de baixa patente. A gente tem visto até atos isolados aí de repressão a críticos do presidente. Teve o caso da faixa lá, que o sujeito estava criticando o Bolsonaro, o policial mandou tirar. Teve o caso lá no Nordeste das manifestações de sábado contra o presidente Jair Bolsonaro, o caso de repressão local. Então ele vai estimulando militares e policiais a ficar do lado dele, enquanto ele tenta dar boquinha, dar reajuste aqui e ali, para ter uma benesse pontual, não para melhorar o quadro de segurança pública e de defesa do Brasil como um todo, mas para ganhar apoio e popularidade como populista que é. O general Eduardo Pazuello tinha de ser punido e as Forças Armadas vão abrir essa brecha para serem devidamente criticadas por todos aqueles que têm instrução e juízo.